Olá pessoal, Mário Oliveira mais uma vez aqui, espero que estejam todos bem. Esse é o quarto vídeo da série de vídeos que eu estou fazendo sobre as ferramentas de remoção de distrações. Esse grupo de ferramentas compreende o carimbo, a ferramenta pincel de recuperação para manchas, ferramenta de correção e ferramenta sensível a conteúdo. Esse vídeo eu vou falar sobre a ferramenta pincel de recuperação para manchas. A gente já gravou vídeo sobre o carimbo e sobre a ferramenta pincel de recuperação. Então, eu sugiro que você dê uma olhada nesses vídeos. Eu vou deixar o card aqui, vou deixar o link aqui embaixo também, porque nesses vídeos anteriores a gente tem algumas informações que são importantes para a compreensão dessas ferramentas. A gente ainda vai gravar um outro vídeo tratando dessas mesmas ferramentas, dessas primeiras três, né, carimbo, pincel de recuperação para manchas, de forma que a gente possa avaliar os limites e as vantagens de cada uma dessas ferramentas. Eu acho que assim vai ficar mais fácil para que você possa tomar a decisão de qual ferramenta utilizar entre essas três no seu trabalho aí. Daí você pode de alguma forma compreender o todo dessas ferramentas e tomar uma decisão um pouco mais acertada sobre qual delas utilizar em cada situação que você tem aí no seu trabalho. Antes da gente ver o vídeo, eu queria deixar dois recados. O primeiro é que eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo para você baixar as fotos que eu vou utilizar aqui. Então, se você quiser acompanhar o vídeo usando as mesmas fotos que eu estou usando, eu vou deixar o link aqui embaixo, é só baixar, usar, não tem nenhum problema. O segundo recadinho, eu vou vender meu peixe, eu vou deixar o link aqui embaixo também para o meu curso Lightroom Classic Total. Se você estiver procurando um curso de Lightroom com um conteúdo estruturado, organizado, um valor bastante atraente, dá uma olhada no curso que está bem legal. Tá? Vamos lá então para as fotos, para a gente ver a ferramenta pincel de recuperação para manchas. Vamos lá, Photoshop. Então já estou aqui com o Photoshop aberto e a ferramenta pincel de recuperação para mancha tem esse íconezinho do band-aid com uma alcinha ou com uma asinha, como queiram, para diferenciar da ferramenta pincel de recuperação. O atalho é J e como a gente tem algumas ferramentas com o mesmo atalho, você talvez precise usar Shift J para chegar até essa ferramenta. Uma vez com a ferramenta ativa, a gente precisa definir nossa estratégia de tratamento não destrutivo. E nesse caso, eu vou optar por criar uma camada vazia. Se tiver dúvida sobre isso, vai lá no vídeo de carimbo, eu falo bem direitinho sobre essa questão. Então eu venho aqui no painel de camadas, na base do painel de camadas, no ícone de criar uma nova camada, ao lado da lixeirinha, esse ícone que é um quadradinho com um maisinho, crio uma nova camada. Essa camada é uma camada sem pixels ou uma camada vazia. Por isso, eu preciso dizer para a ferramenta que ela deve olhar para camadas que têm pixel. E aqui, nessa ferramenta, diferente da ferramenta pincel de recuperação e da ferramenta carimbo, eu não tenho uma caixinha de amostragem, eu tenho só a opção mostrar todas as camadas. Quando essa opção estiver desmarcada, a ferramenta olha apenas para a camada que está ativa, nesse caso, a camada sem pixels. E se eu tentar usar a ferramenta assim, ela não vai funcionar, porque ela vai procurar pixels numa camada que não possui pixels. Então eu preciso dizer para ela, para olhar para as outras camadas desse documento, aonde há pixels. E aí eu vou habilitar a opção mostrar todas as camadas. E ela vai passar a olhar para todas as camadas, no nosso caso, o plano de fundo, aonde ela vai encontrar pixels para copiar. Só que ela vai colar esses pixels lá na camada vazia, na camada transparente. E aí, entendido isso, a gente precisa também compreender a dinâmica de funcionamento dessa ferramenta. O que a ferramenta pincel de recuperação para manchas faz é copiar pixels, colar e ao colar mesclar luminosidade e textura. Exatamente igual à ferramenta pincel de recuperação. O que a gente viu no vídeo anterior. A grande e fundamental diferença é a seguinte: na ferramenta pincel de recuperação, a gente precisa definir a área doadora, a gente precisa definir de onde a gente vai copiar os pixels. Aqui não, aqui a ferramenta pincel de recuperação para manchas faz isso automaticamente. A gente só precisa dizer para ela aonde a gente quer colar, ou seja, a área receptora, a área que a gente quer recuperar. Então, para isso, a única coisa que eu tenho que fazer aqui é pintar a área que eu quero recuperar. No nosso caso, eu quero tirar aqui esse barco, eu vou pintar esse barco. Veja, clico no botão esquerdo do mouse, pinto sobre o barco, ela vai marcar essa área com essa cor mais escura, e quando eu tiro o dedo do botão esquerdo do mouse, ela faz o trabalho. Ela escolhe os pixels,
cola e mescla luminosidade e textura. Aqui, veja, ficou um restinho aqui do rastro do barco, eu posso pintar um pouquinho mais, olha. Ela escolhe os pixels que serão copiados, cola e mescla luminosidade e textura. É uma ferramenta automática e por isso a gente precisa tomar cuidado. Às vezes ela erra, ela não consegue encontrar uma área doadora adequada. Então a gente precisa estar sempre atento aos resultados que ela nos entrega. Outro ponto importante é que eu, particularmente, prefiro trabalhar com ela de uma maneira mais pontual. Aqui a gente pintou uma área grande porque eu queria demonstrar o uso da ferramenta. Mas no meu trabalho, normalmente, eu trabalho com ela de maneira mais pontual. A gente vai ver isso numa próxima foto. Outro ponto importante que a gente precisa considerar é a configuração da maneira como ela vai buscar esses pixels. Ela tem basicamente 3 opções para isso, que estão aqui na barra de opções da ferramenta, nessa área de tipo. Então aqui eu tenho 3 botões: sensível a conteúdo, criar textura e corresponder por proximidade. E essas opções definem como esses pixels serão trabalhados. Quando você escolhe sensível a conteúdo, e essa opção que por padrão está configurada a ferramenta, ela vai olhar para toda a imagem tentando buscar pixels doadores em toda a foto. Isso significa que ela tem uma amostragem maior, ela consegue buscar em mais áreas os pixels doadores. Normalmente, essa é uma opção bastante eficiente. Também, por uma preferência pessoal, eu começo com essa opção e caso eu não consiga, eu busco uma outra opção. O segundo botão que nós temos aqui na barra de opções da ferramenta é criar textura. Isso significa que quando você tem esse botão ativo, a ferramenta vai pegar pixels e tentar recuperar a textura da área com a qual você está trabalhando, na área que você quer recuperar, né? Ela vai tentar criar textura nessa área recuperada. O terceiro botão que nós temos aqui, corresponder por proximidade, faz com que a ferramenta busque pixels apenas ao redor da área receptora. Então, só nas proximidades daquela área onde eu pintei é que ela vai buscar esses pixels. Então, se você tem uma área, tem uma foto com uma textura em que a maior parte da imagem, a textura não é muito adequada para substituir aquela área onde você quer trabalhar, talvez corresponder por proximidade seja mais interessante. O que eu sugiro é que você trabalhe inicialmente com sensível a conteúdo habilitado. E caso o resultado não seja bom, daí você tenta corresponder por proximidade. Criar textura não é uma opção frequente no meu trabalho. Então eu vou habilitar aqui a opção sensível a conteúdo, porque é com essa opção que eu vou trabalhar. E veja, eu vou reforçar isso, estamos trabalhando de maneira não destrutiva, tudo que eu fiz, a remoção da canoa, está aqui nessa camada que eu criei, e se eu desabilitar o ícone de visualização do plano de fundo, a gente percebe isso, olha. O que eu fiz está aqui nessa camada. Se eu quiser jogar fora essa camada, eu terei o plano de fundo absolutamente intacto, e eu posso fazer isso para provar. Veja, vou clicar e arrastar lá para a lixeirinha, o plano de fundo volta a ser visível e a canoa também vai ser visível. Eu vou dar um Ctrl Z só para mostrar que a gente pode, como a gente está trabalhando numa camada vazia, a gente pode consertar caso eu tenha percebido algum erro aqui nessa correção. Veja, se eu pegar a ferramenta borracha, e o atalho para a ferramenta borracha é a letra E, eu posso simplesmente pintar sobre essa área que a canoa vai aparecer, porque na verdade o que eu estou fazendo é apagar os pixels dessa camada que eu criei e na qual foi feita a recuperação. De novo eu vou desabilitar o ícone de visualização do plano de fundo para a gente perceber isso, olha lá. Eu estou apagando esses pixels da recuperação, e aí a canoa gradativamente vai aparecendo, olha lá. Então, tratamento não destrutivo me permite voltar sem qualquer problema, eu não estou afetando diretamente o plano de fundo. Agora eu quero mostrar uma outra foto que é um exemplo mais característico da forma como eu utilizo essa ferramenta, que é no retoque de pele. Vamos ver então uma foto onde a gente pode melhorar a textura da pele usando essa ferramenta. Vamos lá então. Então eu estou aqui com essa foto de retrato e, como eu falei, talvez o retoque de pele seja o momento em que eu mais utilizo essa ferramenta.
a ferramenta de pincel de recuperação para manchas está ativa. Eu vou pensar na minha estratégia de tratamento não destrutivo, criando uma camada vazia sobre o plano de fundo, e ao fazer isso eu preciso habilitar a opção mostrar todas as camadas, senão eu não consigo trabalhar com essa ferramenta. Agora, a ferramenta olha para todas as camadas, no nosso caso aqui para o plano de fundo inclusive, para procurar pixels que serão os pixels doadores, para fazer então as correções necessárias. Vou aproximar a imagem usando o atalho Ctrl+. E aqui eu percebo no queixo uma marquinha. Então eu posso começar a trabalhar com essa ferramenta aqui nessa área. Como é que eu faço isso? Eu ajusto o tamanho do meu cursor utilizando as teclas de atalho colchete, abre colchete, fecha colchete, e simplesmente clico sobre essa área. Não posso esquecer de verificar se o tipo é sensível a conteúdo, ou seja, a ferramenta está olhando para toda a pele, tentando localizar uma área doadora que seja adequada. Então eu vou clicar sobre essa manchinha e ela remove a manchinha. Se ficar faltando um pouquinho, não tem problema, você clica de novo, mas eu prefiro trabalhar sempre de maneira mais pontual. Ao invés de pintar, como a gente fez no exemplo anterior, eu prefiro trabalhar de maneira pontual. Aqui no lábio, por exemplo, eu tenho duas marquinhas, ajusto o tamanho do cursor para aquela área, clico, se for preciso clicar mais uma ou duas vezes, e ela faz o trabalho. Aqui ao lado do lábio, mais uma marquinha, ajusto o tamanho do cursor, clico e o trabalho então está feito. Vou olhar um pouco mais pela foto para ver se a gente tem uma outra marquinha necessária que precisa ser removida. Veja aqui na testa tem uma marquinha mais clara, eu vou clicar e pronto. Então, dessa maneira, a ferramenta é bastante eficiente, trabalhando em pequenas regiões de forma pontual. Dessa forma, o resultado que a gente obtém com a ferramenta é bastante bom e normalmente é assim que eu prefiro trabalhar com ela. Então, a gente viu como trabalhar com o carimbo, como trabalhar com a ferramenta pincel de recuperação e agora nesse vídeo, pincel de recuperação para manchas. Num próximo vídeo eu vou utilizar alguns exemplos em que todas essas ferramentas podem ser usadas para a gente tentar identificar os limites e as vantagens de umas em relação às outras. Eu espero que esse vídeo seja útil, enfim, que complete essa visão dessas três ferramentas. E não esquece, a gente tem nesse grupo de ferramentas, na verdade, 5. Então eu ainda vou gravar um vídeo sobre a ferramenta de correção e a ferramenta sensível a conteúdo. Mas eu acho que Band-Aid, os dois Band-Aids e o carimbo, essas três ferramentas, elas são ferramentas muito parecidas na sua dinâmica de uso, com resultados diferentes, é verdade, mas na sua dinâmica de uso são bastante parecidas, e quando você consegue compreender o total dessas ferramentas, facilita muito na escolha entre uma ou outra. Espero de verdade que esse vídeo tenha sido útil, e se você gostou, se foi bacana, não deixa de curtir, de comentar. É muito legal quando a gente tem um retorno de quem está assistindo os vídeos, a gente sabe se a gente está indo pelo caminho certo, se a gente precisa ajustar o rumo aqui do canal. É muito legal que você nos dê esse feedback, a gente fica muito feliz sempre com isso. E se você não está inscrito no canal, considera se inscrever, considera assinar aí, clicar aí no botãozinho do sininho para receber as notificações. Isso é muito importante para a gente é um canal pequeno, então quanto mais pessoas participando do canal, mais visibilidade esse canal tem, mais o YouTube entende que é um conteúdo relevante e mais pessoas vão ter acesso a esse vídeo, mais pessoas vão conseguir chegar até esse material e talvez também possam ser beneficiadas com esse conteúdo. Agradeço muito por terem ficado até aqui, até o próximo vídeo.